Uau! Que alegria estar aqui com você! Eu sou o professor Cláudio Perdigão, aqui do canal Química Completa, o seu canal, o nosso canal de aulas e de experiências de química. Para concursos, para Enem, para vestibulares, eu estou aqui para resolver a prova de Química do Enem 2022, ou seja, eu vou comentar e resolver todas as questões de Química agora do Enem 2022 em primeira mão, porque o Química Completa é assim, agregando para o ensino de Química. Ou seja, agora você vai ter um verdadeiro raio-x da prova de Química do Enem. O que a gente vai fazer? Eu vou conversar sobre o tipo das questões, o quadro geral das questões, quais foram os assuntos que caíram, a distribuição da prova nas áreas da química, na química geral, química orgânica, físico-química, para você perceber como você foi, né? E de repente você que vai fazer o Enem 2023, para que você possa também se preparar melhor e entender como é a prova do Enem. Eu convido você a fazer parte do Química Completa nas demais redes sociais. Estamos no TikTok, no Instagram, no Facebook, tudo com o nome Química Completa. Vem fazer parte dessa comunidade, que é a comunidade de química que mais cresce. Então vamos lá. O quadro geral da Química no Enem 2022. Perceba o seguinte, em azul temos as questões de Química Geral, em verde as questões de Físico-Química, em amarelo orgânica e aí as questões de ambiental. Olha os assuntos que caíram. Daqui dá para você perceber, ó, tipos de reações, reações inorgânicas, questão 97 da prova azul, tá? Tudo isso aqui da prova azul. Foi uma questãozinha de separação de misturas. Depois a gente entra com cinética química. Questão 106, acidez e basicidade de compostos orgânicos, catalisadores, titulação, radioatividade, proteção de metais, reações inorgânicas, catalisadores, reações inorgânicas novamente, separação de misturas, ciclo de nitrogênio e classificação de compostos orgânicos. Você percebe que em uma prova do Enem você teve 3 questões aí de reações inorgânicas, né? Um peso enorme. 3 questões também de cinética química envolvendo aí catalisadores, né? Seria um grande peso, né? A cinética química entrou com grande peso. Questãozinha de radioatividade, titulação, ou seja, esse foi o cenário geral, o quadro geral. E a distribuição? Né? A distribuição da prova de ciências da natureza e suas tecnologias nas áreas. A gente teve uma distribuição equitativa. Química entrou aqui com 15 questões, o que equivale a 33,3%, né? E aí você teve também 15 questões de física e 15 questões também da biologia, ou seja, a prova de ciências da natureza foi bem dividida. Com relação ao tipo de questão, se foi teórica ou se foi de cálculo, a gente teve nas questões de química 12 questões teóricas, o que equivale a 80% da prova foi, né, de questões teóricas. E aí a gente teve também, ó, questões de cálculo, só 3 questões de cálculo, correspondendo a 20% da prova, tá bom? E com relação à distribuição nas grandes áreas da química, a química geral entrou aí com 6 questões, equivalendo a 40%, a físico-química também com 6 questões, equivalendo a 40%, orgânica apenas 13 questões, perdão, 2 questões equivalendo a 13%, e a química ambiental também deu uma diminuída, só uma questãozinha, equivalendo a 7% da prova. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai comentar, né, e resolver as 15 questões de Química do Enem 2022. Vamos embora, começando com a questão 91. Fala o seguinte, a figura ilustra esquematicamente um processo de remediação de solos contaminados com tricloroeteno, um agente desengraxante. Em razão de vazamentos de tanques de estocagem ou de manejo inapropriado de resíduos industriais, ele se encontra presente em águas subterrâneas, nas quais forma uma fase líquida densa não aquosa, DNAPL, que se deposita no fundo do aquífero. É importante você perceber o que ele pede aqui, ó. Esse procedimento de remediação, você vai no comando da questão, não é? De águas subterrâneas, baseia-se em reações de quê? Olha só, ele conta uma história para a gente e vai perguntar sobre que tipo de reação está envolvida nesse processo. Porque ele fala, ó, essa tecnologia de descontaminação emprega o íon persulfato, que é convertido no radical sulfato, por minerais que contêm o ferro 3. Aí o esquema representa de forma simplificada o mecanismo de ação química. Então ele traz aqui, ó, você vai partir desse TCE e vai formar essa outra substância aqui, ó, e depois essa outra substância.
E ele pergunta que tipo de reação. É uma reação de oxirredução? É uma reação de substituição? É de precipitação? Então vamos lá. Olha esse primeiro item, oxirredução. Se você pegar esse composto aqui, TCE, você vai ter o seguinte, ele é formado por dois carbonos, né? Aqui tem carbono e aqui tem carbono, dois carbonos, então ele é o C2. Você tem aí, por exemplo, três cloros, né? Então, um, dois, três cloros e um hidrogênio. Então, eu vou colocar assim, ó, hidrogênio, Cl3. Tudo certo? É o composto de partida. Vamos lá, o que seria uma reação de oxirredução? Uma reação de oxirredução é aquela reação em que há a variação do NOx. Se houver a variação do NOx de pelo menos um elemento, já é uma equação ou uma reação envolvendo oxirredução, tá certo? Então veja só, em uma primeira etapa, ele vai se transformar em quê? Nesse outro composto aqui, ó. Esse outro composto você tem dois carbonos, ó, carbono e carbono, né? Então aqui, ó, C2, cloro, dois cloros, Cl2, oxigênio 2, O2H. Não é isso? Então veja só, nessa primeira etapa, se houver variação do NOx, a gente já pode dizer que é uma reação de oxirredução. Tá certo? Então vamos lá. Testando a variação do NOx dos elementos, como é que a gente faz? Os halogênios têm NOx e um menos nos compostos. 1 vezes 3, 3 menos. O hidrogênio é o quê? 1 mais nos compostos. Então aqui, ó, 1 mais. Vamos lá. 1 mais com 3 menos dá o quê? Duas cargas negativas. Logo, significa dizer que para a soma das cargas dar igual a zero, o carbono tem que ser 2 mais. Logo, se eu tenho dois carbonos, cada um vai ser o quê? 1 mais. Assim é o NOx médio do carbono no composto, tá certo? Nesse outro composto, vamos lá. Cloro 1 menos, porque é um halogênio, oxigênio 2 menos e hidrogênio 1 mais. Então vamos lá. 1 vezes 2, 2 menos. 2 vezes 2, 4 cargas negativas, com uma carga positiva. Vamos lá. Aí a gente tem 6 cargas negativas com uma positiva. Dá um total de quê? 5 cargas negativas. Logo, o carbono aqui, ó, para a soma dar igual a zero, tem que ser o quê? 5 cargas positivas. Quando você divide para os dois carbonos, cada um vai ficar o quê? 2,5 positivo. É ou não é? Que NOx diferente, não é? 2,5 mais, meu querido, minha querida. Perceba o seguinte, se eu saio de 1 mais para 2,5 mais, ocorre um aumento do NOx, não é não? Logo, ocorre uma oxidação. E outra espécie deve ter se reduzido aqui, né? Porque você tem aqui, ó, o persulfato, o sulfato, o ferro 3 também entra na jogada, tá certo? Mas se uma espécie já se oxida, eu posso dizer que a reação é de oxirredução. E assim você faz para os demais. Quando você fizer para os demais, você vai perceber novas variações de NOx. Por exemplo, se você pegar aqui esse composto aqui agora, ó, olha só, você vai ter o C2H o quê? Só vou fazer para mais esse, tá? C2H 2, C2H2, ó quanto? 1, 2, 3, 4. O4, ok? Então, tirando o NOx, deixa eu pegar aqui outra canetinha. Tirando NOx, oxigênio 2 menos 2 vezes 4, 8 cargas negativas. Hidrogênio é 1 mais, 1 vezes 2, 2 cargas positivas. Então, sobram o quê? 6 cargas negativas. Logo, aqui vai ter que ser o quê? 6 cargas positivas. Logo, cada carbono vai ser o quê? 3 mais. Então, você tem uma nova variação de NOx, percebe? Ou seja, para todos esses compostos, você teve uma variação de NOx. Então, é uma oxirredução, letra A é viável como resposta. Substituição é quando uma espécie é substituída por outra. Por exemplo, os compostos orgânicos hidrocarbônicos, os compostos orgânicos saturados, eles participam muito de reações de substituição, que não é o caso. Reações de precipitação também são aquelas reações de condensação, onde duas ou mais espécies se unem formando uma espécie maior. Aqui você nota, ó, por exemplo, houve a formação de uma espécie maior, né? Nesse primeiro caso, mas daqui para cá não, ó, diminuiu. Então, não são reações de precipitação. Desidratação é quando você tem a retirada de molécula de água da substância inicial, falso. E neutralização você tem próprio para reações ácido-base, não é o caso aí. Tá certo?
Então ficamos com a alternativa correta, letra A, de infinito. Vem com o tio Perdiga, vem com química completa que você vai longe. Então vamos lá, questão 94 fala o seguinte, vamos logo para o comando. Olha só, o descarte dos conjuntos 1 e 2 resultará respectivamente, olha só, conjunto 1, ele fala, ó, ácido clorídrico concentrado com cianeto de potássio. Percebe que isso aqui tudinho tu não precisava ler, tá? Porque ele já diz, ó, o descarte dos conjuntos 1 e 2 e 1 e 2 estão aqui, ó. Então é desnecessário ler, você perderia tempo. Então, conjunto 1, ácido clorídrico com cianeto de potássio. Raciocina comigo, bebê. Tu tem ácido clorídrico mais cianeto de potássio. Ixi, Maria, isso é tão perigoso no mundo. Tão perigoso no mundo. Tu vai fazer uma reaçãozinha de dupla troca tão discutida nos nossos cursos, né? Então, ó, dupla troca, ó, positivo de um com negativo de outro. Então você formaria aí, ó, o KCl, potássio junto com cloro, KCl, mais o que? O HCN, sendo que HCN é um gás tóxico, também utilizado nas câmaras de gás. Os alemães mataram vários judeus, né? Utilizando o cianeto de hidrogênio, o ácido cianídrico. Então vai formar esse gás aqui, ó. Portanto, obviamente, você não pode misturar ácido clorídrico com cianeto de potássio, não sifo. Tu cheirar um pouquinho disso aqui, sifo, tá? Então vai formar aqui um gás tóxico. E depois o que acontece? O gás tóxico, tu só vai marcar o quê? Ou letra A ou letra D, né? Ou letra A ou letra D aqui, ó. Agora, ácido nítrico com matéria orgânica aqui, ó. Reação enérgica, ó. Ácido nítrico com matéria orgânica é sacarose. A sacarose, o açúcar da cana, é um material orgânico. Então você vai ter uma reação oxidativa forte. Então a questãozinha envolvendo reações inorgânicas, resposta correta, letra A. Tudo certo? Então você bota ácido nítrico com oxidante forte em material orgânico, oxida. Ácido sulfúrico também, né? Mais ainda e ainda mais carboniza quando o ácido sulfúrico tem até aquela experiência, né? Formando carvão. Lá no canal Química Completa eu vou botar também um trechinho aí para você ver, ó, formando carvão. Devo ter colocado aí para você, né? Então vamos lá. Questão 97. O urânio é empregado como fonte de energia em reatores nucleares. Vamos ver o que ele quer logo. Vai sempre para o comando, ó. Considerando a diferença de massa mencionada entre os isótopos. Uou, meus queridos, veja só, a gente discute tanto isso, não é? A gente discute isso em radioatividade, discute isso também em separação de misturas, não é não? Para você fazer o beneficiamento do urânio, ou seja, você aumentar a porcentagem, ó, aumentar a porcentagem do urânio 235 e diminuir, obviamente, a porcentagem do urânio 238, porque o urânio físsil é o urânio 235. O que é que você faz? Você transforma os óxidos em gases, né? UF6, né? UF6, lembra disso? A gente comenta tanto sobre isso e a gente coloca eles para correrem. Esses gases correndo, como esse é formado pelo isótopo 238, esse é mais gordinho, né? Esse é mais gordinho, então é mais pesadinho. Na hora que eles estão correndo, quando eles vão fazer uma curva aqui, ó, certo? Devido à inércia, quando eles vão fazer uma curva, olha só, o mais gordinho tem uma maior dificuldade de fazer a curva pela inércia. O mais levinho não, ele dobra mais facilmente, ó, o mais levinho dobra mais facilmente. Aqui seria o urânio 235, aqui urânio 238. Então esse cara aqui escapa mais facilmente, ó, o 238. Ou seja, quando você tem uma curva, cria uma força de fuga ao centro. Isso é o princípio da centrifugação. Ou seja, eles são separados pela centrifugação. Veja que interessante, resposta correta, letra B. Tá certo? Método de separação por centrifugação. Tá bom? Porque se eles têm massas diferentes, tem uma inércia diferente. Então, ele lembra da inércia da física, a capacidade de permanecer no seu estado de movimento, desde que uma força externa não atue sobre ele. Quanto maior a massa, maior a inércia. O mais levinho não, ele já sai pela tangente mais facilmente, né? Se ele sai pela tangente mais facilmente, você vai conseguir separá-los por centrifugação. Você entendeu? Entendeu a lógica da coisa? Falou em separação, em beneficiamento do urânio, né? Uma técnica muito, digamos assim, avançada, brasileira inclusive. Olha a moral do Brasil. É o quê?
separar por centrifugação, tá bom? Resposta correta, letra B. Discutimos pra caramba isso nas aulas do nosso curso, né? Então vamos lá. Questão 101 foi uma questão muito interessante. E atenção, você que vai fazer agora o Enem 2023, quer se preparar melhor? Vem aqui no Química Completa, clica na descrição desse vídeo, tem um linkzinho que vai te conduzir ao melhor curso para a sua aprovação. Vem com a gente e não esqueça, você é show! Veja só, ele diz assim, ó, o etanol é um combustível produzido a partir da fermentação da sacarose, né? Presente no caldo de cana-de-açúcar. Beleza, vamos ver o que ele quer. Qual tipo de cana-de-açúcar deve ser escolhido? Aqui a gente vai ter que ler, tá certo? Um dos fatores que afeta a produção desse álcool é o grau de deterioração da sacarose, que se inicia após o corte por causa da ação de micro-organismos. Os micro-organismos presentes, eles começam a degradar o açúcar, tá? A fazer a fermentação antes. Foram analisadas 5 amostras de diferentes tipos de cana-de-açúcar e cada uma recebeu um código de identificação. Olha só, no quadro são apresentados os dados de concentração de sacarose e de micro-organismos presentes nessas amostras. Aí tu tens aqui 5 amostras, ó. Cara de questão do Enem relacionada à concentração, relacionada à cinética também essa questão, né? Então ele tem a amostra RB72, RB84, RB92, 5 amostras, cada uma relativa a uma alternativa, tá certo? O que ele traz? Para cada amostra você tem a concentração da sacarose em gramas por litro, tá? Ou seja, a concentração do açúcar nessa amostra e a concentração dos micro-organismos em miligramas por litro, tá certo? Aí olha só o que ele fala. Pretende-se escolher o tipo de cana de açúcar que conterá o maior teor de sacarose 10 horas após o corte e que, consequentemente, produzirá a maior quantidade de etanol por fermentação, certo? Agora, olha o que é que ele diz. Considere que existe uma redução de aproximadamente 50% da concentração de sacarose nesse tempo, para cada 1 miligrama por litro de micro-organismo presente na cana-de-açúcar. Ou seja, você arrancou o açúcar a cada 10 horas, tá? Para a concentração de 1 miligrama por litro do micro-organismo, para cada 1 miligrama por litro, você tem uma redução de 50% da sacarose, porque eles começam a deteriorar, tá? O açúcar. Aí ele diz qual tipo de cana-de-açúcar deve ser escolhido. Veja que interessante. Meus queridos e minhas queridas, olha só como a gente faria essa questão aqui. Eu vou pegar, por exemplo, aqui ó, o RB72. Olha o RB72. Ele tem uma concentração de sacarose de 13 e a concentração de micro-organismos 0,7. Então são dois parâmetros que você tem que considerar. Um é a concentração de micro-organismos, outro é a concentração inicial da sacarose. O que ele diz? Vamos lá. Ele diz o seguinte. Ele diz que para cada concentração desses micro-organismos, tá? De 1 miligrama por litro, tem uma redução de açúcar de quê? De 50%. Você vai ter uma redução de açúcar de 50%, tá certo? Olha só, eu vou fazer para esse RB72. Ele tem que concentração de micro-organismos? Vou botar aqui de outra cor, você vai entender. Ele tem uma concentração de micro-organismos de 0,7, certo? 0,7 miligramas por litro. Com isso, eu vou ter uma redução da sacarose de quanto? De X, certo? Esse X vai ser igual ao quê? Vai ser a redução, né? A redução vai ser, ó, 0,7 multiplicado por 50%. Vou botar assim, ó. 0,7 miligramas por litro, né? Miligramas por litro, multiplicado por 50%, certo? Multiplicado por 50%. Acontece o seguinte, aqui ó, miligrama vai cortar com miligrama, né? Até perdão aí, miligrama corta com miligrama, então você vai ter algo assim, ó. Deixa eu apagar aqui. Você vai ter 0,7 multiplicado por 50%. Você percebe que você vai ter um valor percentual, aqui vai dar um total de quanto? 0,7 vezes 50, esse X vai ser um total, 7 vezes 5, 35%, certo? A redução. Meus queridos, me diz uma coisa, se reduz 35%, sobra quanto? Sobra o complementar de 100, não é não?
Se reduz 35%, vai sobrar quanto nesse caso? 65%, né? Então vamos lá, ó. A sobra, quanto sobra? A sobra vai ser o quê? Vai ser 100%, presta atenção, 100 menos esse 35%, concorda comigo? 100 menos 35%, que vai dar um total de quanto? 65%. Beleza? Você vai ter um total de 65% do açúcar que vai sobrar. Agora, quanto é que eu sei a quantidade que vai sobrar? Eu vou pegar essa quantidade inicial, ó, certo? Então vamos lá. Concentração final vai ser igual a quantidade que eu tenho, certo? 13 gramas por litro, multiplicado por 65%, ou seja, 0,65, né, que é 65%. Você entendeu? Logo, isso aqui vai dar igual ao quê? Tu vai fazer, ó, 13 vezes 65 dividido por 100, tá certo? Fazendo rapidamente aqui, 13 vezes 65 sobre 100, você vai ter aqui, ó, 8,45 gramas por litro. Percebe? E assim, meus queridos e minhas queridas, você teria que fazer essa análise para todos, certo? Mas o que acontece? Você que estuda ciência, presta atenção, você que estuda ciência, você deve chegar aqui numa generalização, certo? Como assim essa generalização? Olha só, essa concentração final é igual ao quê? Esse 13 é o quê? Esse 13 é esse valor aqui, ó, certo? Ou seja, é a concentração, que eu vou chamar assim, concentração inicial, multiplicado por quê? O que é esse 65%? Esse 65% veio daqui, ó, né? O que é um 65? É 100 menos 35%. Sendo que esse 35% vem daqui, ó. É ou não é? O que é esse 35? É a quantidade, né? A quantidade que você tem de micro-organismo, que foi 0,7, certo? Multiplicado pelos 50%. É ou não é? Não sei se você percebe, mas você chega numa relaçãozinha geral. Você não tem que fazer todo esse caminho para todos, você chega numa relação geral. Concentração final é igual concentração inicial multiplicado por quê? Multiplicado por 100, presta atenção, 100, certo? 100 menos, olha só, concentração de micro-organismos vezes 50%, certo? Ou seja, eu vou colocar aqui, ó, entre parênteses, certo? E isso aqui dividido por quê? Dividido por 100. Meu querido e minha querida, essa é a minha sugestão para você fazer essa questão. Você pode fazer essas proporções aqui para todos eles, tá? Mas eu acho melhor você extrair uma formulazinha aqui que tudo fica mais fácil. Aí você faz para o RB 84, ó. Eu vou fazer aqui, ó, para o RB 84. Vamos lá. Anota aí, concentração final vai ser igual. Concentração inicial dele foi quanto? RB 84, 18, né? 18, ok? 18 multiplicado por quê? Multiplicado por 100 menos concentração de micro-organismos, 0,8, né? Ó, 0,8 vezes 50, certo? Você resolveu isso, você sabe quanto é a concentração final dele, tá certo? Concentração final dele vai ser 18, que multiplica, vamos lá, 0,8 vezes 50 dá 40, né? 40%. 100 menos 40% dá 60. Então, ó, 60 sobre 100. Tudo certo? Aí agora tu faz, ó, 6 vezes 18 dividido por 10. Então, fazendo rapidamente, 6 vezes 18 dividido por 10. Você vai encontrar um total de 10,8. Então, aqui, ó, vai sobrar 10,8, concentração 10,8 gramas por litro, certo? Vamos agora para o RB 92. Para o RB 92, já vou mais direto. Concentração final vai ser igual. Vamos lá.
Qual foi a concentração inicial dele? 16, ó. 16, certo? Multiplicado por quê? 100 menos 0,6 vezes 50. 6 vezes 50 vai dar o quê? 30, né? Então, 100 menos 30, certo? Sobre 100 novamente. 100 menos 30 é 70, né? Então, ó, concentração final vai ser igual a 16 vezes 70 sobre 100. Ou seja, 16 vezes 7. 16 vezes 7 dividido por 10. Você vai encontrar um total de 11,2. Olha só, está aumentando, ó. 11,2 gramas por litro para o RB92, certo? SP79, vamos lá. SP para SP79. Vamos lá. Concentração final vai ser igual. Concentração inicial dele, que foi 14, certo? Depois vai ficando mais fácil, né? 14 multiplicado por quê? 14 multiplicado por 100 menos, olha só, 0,5, né? Você vai ter 0,5 vezes 50, que dá quanto? 25, certo? Dividido por 100, logo vai dar uma concentração final de 14, multiplicado por 100 menos 25 dá 75 sobre 100, certo? Fazendo rapidamente, você vai ter 14 vezes 75 dividido por 100, tu vai encontrar um total de 10,5. 10,5 gramas por litro, certo? E por último, SP80. Então, o SP80, vou fazer aqui, ó, concentração final, vai ser igual a 17, que multiplica 100 menos 0,9, né? 0,9 vezes 50, 0,9 vezes 50, 9 vezes 5, 45, né? 45 sobre 100, certo? 100 menos 45 dá 55. Então, tu vai ter 17 vezes 55 sobre 100, certo? Então, vamos lá. 17 vezes 55 dividido por 100, 9,35. 9,35 gramas por litro. Eu achei essa questão bonitinha, por causa dessa sacada, né? Ó, então aqui, ó, 11,2 gramas por litro ao RB92, resposta correta, letra C. Essa questão achei muito bonitinha, é uma questão que envolve soluções e envolve também cinética, química, velocidade das reações, né? Associado com a concentração. Eu achei muito interessante essa questão, porque você tem a maneira de facilitar a sua vida chegando nessa formuletazinha. Tá bom? Então, resposta correta, letra C. Vamos em frente, questão 16. Questão 16. A penicilamina é um medicamento de uso oral utilizado no tratamento de várias doenças. Esse composto é excretado na urina cujo pH se situa entre 5 e 7. Olha só. A penicilamina, cuja forma estrutural plana está representada aqui, ó. Certo? Penicilamina. Possui 3 grupos funcionais que podem ser ionizados. Interessante, ó, porque eles têm hidrogênio ligado a outro grupo, ó. Então você tem, por exemplo, aqui, ó, carboxila, hidrogênio ligado a oxigênio, amino, ó, hidrogênio ligado a nitrogênio, ó, o grupo amino, e o grupo tiol, enxofre ligado ao hidrogênio, tá? Olha o que é que ele disse. Cujo pKa, ele deu o pKa de cada uma desses grupos funcionais. Olha que interessante, tá? Deu o pKa. E o pKa é ao menos o log de K. Meus queridos e minhas queridas, trabalhamos isso, né? A gente trabalha nas nossas discussões, tá? Do nosso curso o seguinte, que quanto maior, presta atenção, quanto maior a força ácida, quanto maior a acidez, maior o quê? Maior a constante de acidez. Se é maior a constante de acidez, vai ser menor o menos o log dessa constante. Ou seja, vai ser menor o pKa. Não entendi não. Vamos lá. Imagina um cara que tem a constante de acidez de 10 elevado a menos 6, a constante de acidez. Se a constante de acidez é 10 a menos 6, o pKa vai ser menos o log de 10 a menos 6.
E menos o log de 10 a menos 6 é 6. É ou não é? Imagina outro ácido que tem aqui um Ka de 10 a menos 5, certo? 10 a menos 5 é maior do que 10 a menos 6, né? É 10 vezes maior, né? Logo, deixa eu chamar isso aqui de HX e HY. Logo, HY vai ser mais ácido do que HX. Por quê? Porque ele tem uma maior constante de acidez. Mas quando você tira o pKa dele, o pKa vai dar 5. Ou seja, você conclui realmente que o de maior acidez tem um maior Ka e um menor pKa. Você usava isso para matar essa questão. Olha o pKa do ácido acético aqui, ó, do grupo acetato. É 1,8, então ele é o mais ácido. Ele é mais ácido do que o grupo amino, que é 7,9, e é mais ácido do que o grupo tiol. Logo, é ele que vai se ionizar, porque ele é o mais ácido. Se ele se ioniza, aqui vira H+, sendo que é interessante. Veja só, o H+, em presença do nitrogênio aqui, o H+, migra para o nitrogênio dá uma ligação dativa, antiga dativa, né? No H+. E vira um íon duplo, também chamado na química de zwitterion. Olha só, zwitterion. É um íon duplo que vai ser formado. Vê que interessante. Então, o que acontece? Você vai procurar uma alternativa em que perca o hidrogênio, mas esse hidrogênio vai passar para o grupo amino aqui, ó. Dando resposta correta, letra C. Veja que interessante. Essa questão foi uma questão de bom nível, tá certo? Fala de acidez de compostos orgânicos? Fala, mas associado à parte da físico-química também. A parte que fala de Ka, de pKa. Tá certo! Resposta correta, letra C. Você que prestou atenção direitinho nas nossas aulas, você se garantiu, tá certo? Vamos em frente! Questão 107. Questão 107. Ele fala para lá, fala para cá, manda isso aqui, que isso aqui espanta, não espanta não? Isso aqui espanta qualquer um. Aí ele diz, ó, na conversão de polissacarídeos, qual a função de H+? Opa, parou. A função do H+, tu nota o seguinte, o H+ entrou aqui, ó, e começou o processo, e depois o H+ saiu, parou. Você vai só se basear nisso para responder a questão. Qual é a espécie que entra e sai ilesa, que a gente conversa sempre nas nossas aulas? É o catalisador. A espécie que entra e sai ilesa e permanece com a sua concentração constante ao longo do processo. Então, na verdade, essa questão é uma questão sobre catalisadores. Mas foi uma questão muito inteligente. Ele não te perguntou quais eram as propriedades dos catalisadores. Ele pede para que você identifique a característica de um catalisador, do H+, e depois responda a questão. Porque ele diz assim, ó, nessa conversão de polissacarídeos, qual a função do íon H+? É a função de um catalisador. E o que um catalisador faz? Ele dissolve reagente? Não, falso. Um catalisador não dissolve reagente. Catalisador desloca o equilíbrio? Não, ele não consegue deslocar o equilíbrio. Quem é que desloca o equilíbrio? Concentração, pressão, temperatura, só esses dois, superfície de contato não. Então, concentração, pressão e temperatura, não é não? Agora, aumentar a velocidade da reação? Sim, sim, aumenta a velocidade da reação. Resposta correta, letra C. Muda a constante de equilíbrio? Não, o catalisador não interfere na constante de equilíbrio. E forma ligações de hidrogênio? Não, não forma ligações de hidrogênio. Então, resposta correta, letra C para a questão. Tudo certo, nada errado. A questão foi muito inteligente. Gostei muito dessa questão. Não sei você. Questão 108. Meus queridos e minhas queridas, prestem atenção. A questão parece difícil, mas com o método química completa aqui do tio Perdiga, você responde muito fácil. Questãozinha de titulação. Essa questão vai envolver titulação e o nosso canivete suíço, né? Você vai ver. Vamos lá. O ácido tartárico é o principal ácido do vinho e está diretamente relacionado com a sua qualidade. Na avaliação de vinho branco em produção, o analista neutralizou uma alíquota de 25 ml do vinho com hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio, ó, 0,1 mol por litro e gastou 8 ml do hidróxido de sódio. A reação para esse processo de titulação é representada a seguir. Ele dá a massa molar do ácido tartárico e pergunta a concentração do ácido tartárico. Meus queridos, essa questão, titulação, como a gente já conversou, você faz ela com mão de vaca, né? Já aplica mão de vaca, ó. MaVaK, ou seja, concentração do ácido
Concentração molar, né? Volume do ácido, K do ácido é igual ao quê? MB, VB, KB. Fechou aí, ó. Então vamos lá, molaridade do ácido é o que você vai descobrir, né? Você vai descobrir a concentração molar do ácido, que eu vou chamar de X, certo? Vezes. Volume do ácido, tu usou quanto? Neutralizou 25 ml do vinho, então, ó, vai ser o volume do ácido, 25 ml do vinho, né? Da solução ácida. K do ácido, esse ácido tem 2 hidrogênios ionizáveis aqui, ó. Tanto é que tu usou 2 mols do hidróxido de sódio. Então, K do ácido é 2, como a gente discute nas nossas aulas, tá certo? Molaridade da base foi quanto? Foi 0,1. Qual foi o volume da base utilizado? 8 ml. E aí, cada base, que é 1 hidróxido de sódio, é 1, né? 1 hidroxila. Fechou? Então, vê só. A concentração do ácido vai ser igual ao quê? Olha só. Esse 2 está em mol, em 2 aqui, exatamente. Esse 2 não. Esse 0,1 está em mol por litro, tá? Então, ó, ml vai cortar com ml, tua resposta vai dar em mol por litro, tá certo? Vamos lá. 0,1 vezes 8 dá o quê? 0,8. 2 vezes 25 dá 50, né? Então, ó, 0,8 sobre 50. Tá certo aí? Isso aqui vai ser igual ao quê? Eu vou dobrar tudo. Vai dar 1,6, 50 vezes 2, 100, né? E agora, 1,6 dividido por 100 dá o quê? 0,016 mol por litro. Tá certo aí? Aí tu vem marcar aqui, ó, não encontra a resposta, tu diz, puta que pariu. Ô, cabecinha, presta atenção, cabecinha, aqui tá em mol por litro, certo? A questão pede em grama por litro. Aí tu vai usar, ó, aqui, ó, que a gente já conversa tanto nas nossas aulas. Cuidado com quem? Com a menina moleca. Aí você acha a resposta. Concentração comum vai ser igual a concentração molar 0,016 multiplicado pela massa molar, que foi quanto? 150 gramas por mol. Tá aqui, ó, 150 gramas por mol. 15 vezes 0,16. Certo? 15 multiplicado por 0,16. Vamos lá. C vezes 5, 0 vai 3, 1 vezes 5, 5, 6, 7, 8. 5 vezes 0, 0. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1 vezes 0, 0. 0. 14 vai 1. 2, pá. Certo? Aqui 2,4. Certo? Então 2,4 gramas por litro, resposta da questão letra B. Tá certo? Então a gente utilizou mão de vaca, tão discutido aí no nosso curso, e depois o nosso canivetinho cuidado com a menina moleca, você matou a questão. Tá bom? Questão que parecia difícil, né? Mas a gente faz ficar tudo mais fácil. Por isso que é importante você se inscrever no canal. Você recebe as nossas dicas, as nossas aulas. Só tem a ganhar, né? Você só tem a ganhar com isso, não é não? Vamos embora, se inscreve aí logo. Se você não se inscreveu, se inscreva, viu? Senão vai ser muito difícil você passar no Enem assim. Vamos lá. Questão 109, questão de radioatividade. Ele diz assim, ó. Logo para o comando, após o período de 40 dias, qual é a massa residual? Questão de decaimento radioativo. O elemento iodo tem uma função biológica e é acumulado na tireoide. Nos acidentes nucleares de Chernobyl e Fukushima ocorreu a liberação para a atmosfera do radioisótopo 131, responsável por enfermidades nas pessoas que foram expostas a ele. Olha só, o decaimento de uma massa de 12 microgramas, ó, tu tem uma massa de 12 microgramas, foi monitorado por 14 dias, conforme o quadro. Ele te deu isso aqui para você achar o período de meia-vida, né? Ó, no instante de tempo inicial, tu tinha 12 microgramas, aí foi baixando, o tempo foi passando, foi baixando, baixando. 6, tu tem que procurar logo, ó, a metade da massa inicial. Porque quando tu encontra a metade da massa inicial, tu vê o tempo decorrido e tu acha o período de meia-vida, não é não? Lembra o que é período de meia-vida? Período de meia-vida é o tempo necessário para a amostra se reduzir à metade da massa inicial. Aí ele diz assim, ó, após o período de 40 dias, qual é a massa que sobra? Ou seja, qual é a massa residual após o período de 40 dias? O Tsão, certo? Essa questão tu pode resolver na tora ou por fórmula. O fato é o seguinte, se cada período de meia-vida é 8 dias, dura 8 dias, e você tem um tempo total de 40 dias, raciocina comigo, divide 40 dias por 8 dias. 40 dividido por 8 dá 5, né? Vai passar por 5 períodos de meia-vida, entendeu?
5 reduções metade da metade. E aí você responde a questão. Ou seja, era 12, metade foi para 6. 12 microgramas, tá? Microgramas, tá certo? 12, um período de meia-vida foi para 6. Outro período de meia-vida foi para 3. Outro período de meia-vida, 1,5. Outro período de meia-vida, 0,75. Outro período de meia-vida dá o quê? Metade de 0,75 é 0,375, né? 0,375 microgramas. Tu vai chegar. Tá certo? É ou não é? 0,375 vai dar o próximo aqui de 0,4. Não é não? Se eu somar 0,375 com 0,375, né? 10 vai 1, 14 e 1, 15 vai 1, 6 e 1, 7, exatamente. Aí, 0,75, exatamente. Então, 0,375. Tá certo aí? Então, você encontrou aí, ó, aproximadamente 0,4 microgramas. Se você quiser fazer por fórmula, vai ser assim, ó. Por fórmula, massa inicial vai ser igual a 12 microgramas, certo? Massa final é o que você vai descobrir, certo? Tempo total vai ser igual ao período de meia-vida vezes x. E massa final é massa inicial sobre 2 elevado a x, tá certo? Então tu começa aqui, ó, tempo total, fazendo por fórmula, 40 dias é igual a 8 dias vezes x. Logo, x dá 40 dias por 8 dias, que dá um total de 5. Dias corta com dias, certo? Aí, ó, massa final vai ser massa inicial, que vai ser 12 microgramas sobre 2 elevado a quinta, certo? Massa final vai ser igual a 12 microgramas sobre 2 vezes 2, 4, 2, 4, 2, 2, 16, 2, 16, 32. 12 por 32. Faz essas continhas que tu vai encontrar 0,375 microgramas, como a gente já tinha encontrado lá. Tá certo? Então, resposta 0,375, tu arredonda aí para 0,4, porque ele fala mais próximo. Ok? Tudo certo, nada errado? Então, resposta letra D. Questão 113. Questão 113. A nanotecnologia é responsável pelo aprimoramento de diversos materiais, incluindo os que são impactados com a presença de poluentes e da umidade na atmosfera causadores de corrosão. O processo de corrosão é espontâneo e provoca a deterioração de metais como o ferro, que em presença de oxigênio e água sofre oxidação conforme ilustra a equação química. Isso, oxidação do ferro, né? O ferro se oxida e vai formar aqui óxidos de ferro, né? A formação da ferrugem. Vamos lá. Aí ele diz assim, uma forma de garantir a durabilidade da estrutura metálica e a sua resistência à umidade consiste na deposição de filmes finos nanocerâmicos à base de zircônia, é um óxido, né, de zircônio, e alumina, que é óxido de alumínio, sobre a superfície do objeto que quer proteger. Essa nanotecnologia aplicada na proteção contra a corrosão baseia-se. Então, proteção contra a corrosão. Não caiu eletroquímica, né? Agora não é nem. O máximo que caiu mais próximo, triscando eletroquímica, é a proteção metálica, a proteção contra a corrosão. Aí ele diz assim, ó, proteção catódica. Proteção catódica, meus queridos, você tem alguma aplicação de diferença de potencial no ferro? A questão avisa algo sobre isso? Não, então não pode ser proteção catódica, tá? Falso. Uso de metal de sacrifício que se oxida no lugar do ferro. É verdade, né? Um metal de sacrifício, você vai colocar aqui, ó, aqui está o ferro, tu quer proteger, tu vai botar aqui colado nele um metal de sacrifício. Esse metal de sacrifício ele tem que se oxidar, ele tem que ter um grande potencial padrão de oxidação. Maior potencial padrão de oxidação, maior do que o ferro, logo ele tem que ter um menor potencial padrão de redução, né? Que um ao contrário do outro, certo? Beleza, ele vai se oxidar no lugar do ferro, sendo que o que ele aplicou aqui foi um metal? Não, são óxidos. Não é um metal de sacrifício. Então, falso, não pode. Para essa questão, não. Entendeu? Passivação do ferro, que fica revestido pelo seu próprio óxido. Veja só, se ele dissesse passivação do ferro, que fica protegido com esses óxidos, seria verdadeiro. Mas com o próprio óxido de ferro, não.
você não colocou o óxido de ferro, você botou duas outras substâncias óxidas já, né, oxidadas, o alumínio já está oxidado, o zircônio já está oxidado, que vai proteger a parte interna que ficou. É como se fosse uma pintura. Para isso que serve, por exemplo, você pintar latinhas. A latinha de Coca-Cola é pintada não é só por questões de estética, não. É para proteger o próprio metal. Veja que interessante. De coca, de guaraná, de cerveja. O carro é pintado, não é só para ficar bonito, mas é para proteger a lataria. Se ligou? Entendeu? A gente discute tanto isso nas nossas aulas de eletroquímica, né? Não é não? Proteção metálica. Boa, Sadia. Então, efeito de barreira aqui, ó. Certo? Como nós revisamos aí, tá certo? Logo antes aí do nosso vestiba. E a galvanização não. A galvanização é aquele processo, né? Aquele processo, por exemplo, de proteção, onde ele vai usar uma corrente elétrica, uma cuba eletrolítica. Não tem nada a ver com essa questão. Tá certo? Resposta correta, letra D. Vem-se embora com o tio Perdi que você vai longe no Química Completa. Questão 117, olha a coisa mais bonitinha, tão bem desenhadazinha essa questão, gostei tanto. Olha só, ele diz assim, ó, se jogar um ácido no mármore, meus queridos, a gente sabe que o mármore é formado por carbonatos, né? E ácidos em presença de carbonato, há a liberação do gás carbônico, como a gente já discute tanto nas nossas aulas. Então caiu muito reações inorgânicas, né? Então ácidos sobre carbonatos, há a liberação do gás carbônico. Certo? Então, resposta correta, letra C, rapidinho. Se você quiser, tu faz a reaçãozinha aqui, ó, CaCO3, uma reação de dupla troca, ó, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo de um, negativo do outro, né? Então, vai formar o CaCl2, né? Ou seja, o cálcio ele é 2+, não é isso? Da família 2A. Então, CaCl2 vai partir de 2 unidades do HCl, ó. Esses dois hidrogênios entram no lugar do cálcio e vai formar o ácido carbônico, H2CO3. Aí, pô, professor, mas cadê o gás formado? É que a gente discute também que o ácido carbônico é instável. Ele se decompõe em água e CO2. Ou seja, você vê borbulhando aqui o gás carbônico. Resposta correta, letra C. Tudo bem? Próxima questão, questão 120. Vamos lá. Em uma aula prática de bioquímica, para medir a atividade catalítica da enzima catalase, foi muito bonita essa questão. Foram realizados 6 ensaios independentes, nas mesmas condições, variando-se apenas a temperatura. A catalase decompõe o peróxido de hidrogênio, olha o dado aí, produzindo água e oxigênio. Os resultados dos ensaios estão representados no quadro. Interessante, né? Os ensaios, olha só, foram realizados de forma independente. Agora, nas mesmas condições. Quando ele fala as mesmas condições, é que você usou o quê? A mesma concentração, a mesma pressão, entendeu? Aí, ó, o que acontece? Ensaio 1. Ele foi feito na temperatura de 10 graus Celsius. Houve a decomposição, a velocidade de decomposição de 8 vezes 10 a menos 12 mol por litro. No ensaio 2, você mudou só a temperatura, ó. Aumentou a temperatura, aumentou a velocidade, ó. Foi para 10,5, certo? No ensaio 3, quando você aumentou mais 5 graus Celsius a temperatura, a velocidade já diminuiu, ó. Foi para 9,5. A velocidade de decomposição do peróxido. E aí, a partir daí, você foi aumentando a temperatura, a velocidade só foi diminuindo aqui, ó. Ou seja, a velocidade não interferiu positivamente para o processo, em termos de aumentar a temperatura, né? A temperatura não interferiu positivamente em termos de você aumentar a temperatura e aumentar a velocidade da decomposição, entende? O que isso diz pra gente? E por que isso ocorreu? Porque houve variação do pH do meio? Nada aqui altera o pH do meio. Aumenta a energia de ativação? Você só aumenta a energia de ativação, aumenta não, na verdade, você diminuiria a energia de ativação com o uso do catalisador, que são as enzimas, e não aumenta a energia de ativação. Consumo da enzima, não. As enzimas não são catalisadores biológicos, então elas não são consumidas. Lembra a propriedade dos catalisadores? Segunda questão envolvendo a propriedade dos catalisadores. Veja que interessante. Diminuição da concentração do substrato, não. Por quê? Porque você começou com as mesmas condições que ele falou aqui, ó, e você não diminuiu a quantidade de substância inicial. Substrato você pode considerar a substância inicial.
Agora, modificação tridimensional na enzima quando você aquece, exatamente. Quando você aquece a enzima, você tem uma modificação na sua estrutura, interferindo na forma de atuação da enzima. E exatamente por a desnaturação, né, chamada desnaturação das enzimas, exatamente por isso que a gente deve manter a nossa temperatura corpórea. A gente não pode, né, deixar, por exemplo, a febre atacar muito, aumentar muito a temperatura do nosso corpo, para não desnaturar as nossas enzimas, que são sensíveis, são os catalisadores biológicos. Questão muito bonitinha, conversando muito com a nossa irmã biologia. Eu acho muito bonito isso. Vamos em frente! Questão 124. Vamos lá. O grande risco envolvido no emprego indiscriminado dessa substância deve-se à sua ação química como... Que substância, hein? Ele fala aqui, ó, o ozônio. Durante o ano 2020, impulsionado pela necessidade de respostas rápidas e eficientes para desinfectar ambientes de possíveis contaminações do SARS-CoV-2, causador do COVID-19, diversas alternativas foram buscadas para os procedimentos de descontaminação de materiais e ambientes. Entre elas, o uso de ozônio em meio aquoso como agente sanitizante para pulverização em humanos e equipamentos de proteção em câmaras ou túneis. Higienização de automóveis e de ambientes fechados e descontaminação de trajes. No entanto, pouca atenção foi dada à toxicidade do ozônio, à formação de subprodutos, ao nível de concentração segura e às precauções necessárias. O grande risco envolvendo o ozônio é que ele é um grande oxidante, né? É um grande agente oxidante, né? E ele pode, além de oxidar as bactérias, ele pode interagir com partes do nosso corpo, provocando uma grande oxidação ou envelhecimento precoce, a oxidação precoce de tecidos, tá certo? Esse é o risco. Agora, catalisador não, redutor não, ácido e base também não, oxidante mesmo, da camada de... Lembra lá o ozônio da camada de ozônio? Lá, ele é importante lá. A gente cheirar o ozônio não é bom pra gente, é prejudicial, tá certo? Contato do humano com o ozônio direto é prejudicial, ele oxida as nossas células, ok? Vamos para o próximo. Questão 126. A água bruta coletada de mananciais apresenta alto índice de sólidos suspensos, o que a deixa com um aspecto turvo. Para se obter uma água límpida e potável, ela deve passar por um processo de purificação na estação de tratamento de água. Nesse processo, as principais etapas estão nessa ordem: coagulação, decantação, filtração, desinfecção e fluoretação. Qual é a etapa da retirada de grande parte desse sólido? Turma, pessoal, os sólidos eles saem em grande quantidade aqui nesse segundo processo, que é a decantação, que é a separação por densidade. No início, a coagulação é quando são adicionadas substâncias para formar flóculos, né? Essa coagulação também é chamada de floculação. E aí, substâncias, por exemplo, sulfato de amônio, alumínio e óxido de cálcio, quando são adicionados à água, formam-se flóculos. Esses flóculos mais densos, eles vão tender a aglutinar as partículas. Quando eles aglutinam as partículas, eles decantam. Quando decanta, deixa tudo limpinho. Vê que interessante. Aí a parte de cima é que vai depois para a filtração. Mas o que limpa muito a água, né, praticamente retirando todo o sólido, é a decantação. Tá certo? Depois, o que é filtrado é só a parte sobrenadante ali, a parte que não tem esse grosso que decantou. Aí ele é filtrado. Mas o que tira mesmo o grosso é a decantação. Desinfecção não dá, né? É só matar por agentes químicos, o hipoclorito de sódio ou água sanitária. Fluoretação também não. Resposta correta, letra B. Tudo certo, nada errado. Próxima questão, 129, é uma questão muito bonita. Ele fala do ciclo do nitrogênio, uma questão que eu achei mais assim ambiental. O esquema representa o ciclo do nitrogênio. Olha só, o ciclo do nitrogênio, as bactérias desnitrificantes, né? Então aqui, ó, nitrogênio na forma de N2, ele é fixo, ó, bactérias fixadoras de nitrogênio nos nodos e raízes leguminosas, tá? Então o N2 vem para cá, para as raízes, bactérias fixadoras de nitrogênio no solo. Aí agora, ó, o nitrogênio ele se transforma em amônia e íon amônio, certo? Depois o íon amônio ele vai se transformar em quê? Nitrito, certo? Nitrito depois em nitrato com as bactérias nitrificantes. Você tem a assimilação do nitrato pela planta, né? E seres decompositores, fungos e bactérias aeróbicas e anaeróbicas que retornam ao íon amônio, tá? Então vamos lá. A chuva ácida interfere no ciclo do nitrogênio.
principalmente por proporcionar uma diminuição do pH do solo e da atmosfera. Quando você tem a chuva ácida, você tem aumento de quê? Aumento da concentração de H+ no solo, né? Você tem aumento da concentração de H+. Por isso, se aumenta a concentração de H+, diminui o pH, certo? E ele fala que altera a concentração dos compostos presentes nesse ciclo. Vamos lá. Em um solo de menor pH, será favorecida a formação de quê? Meu querido, se ele tem um menor pH, ele tem uma grande concentração de H+. O que acontece? O H+, ele vai reagir muito fortemente com a amônia. Vê que interessante. E o H+, quando reage com amônia, ó, ele forma o íon amônio, NH4+. Ou seja, você vai ter uma grande formação de íon amônio. Então essa é uma questão que envolve reações químicas, ela envolve a química ambiental, vê que interessante, ciclo de nitrogênio, e envolve até talvez teoria ácido e base, né? Aqui na teoria de Lewis, a amônia está reagindo aqui como uma base de Lewis, né? Base de Lewis. E aqui, ácido de Lewis, né? A gente discute pra caramba, aí a gente tem aí no Química Completa, aqui no canal, aulas sobre conceitos modernos de ácido e base, né? De Arrhenius, de Lewis, não é isso? Bronsted-Lowry. Então, você vai formar muito íon amônio. Você tem, ó, amônio em presença de H+, você forma muito íon amônio. Tá certo? Então, em um solo será favorecida a formação do íon amônio, NH4+. É ou não é? Tudo certo, nada errado? Você entendeu? Questão 131. De modo geral, a palavra aromático envolve associações agradáveis. Vamos lá, vamos ver o comando da questão. A característica estrutural dessa família de compostos é a presença de... Essa foi a questão que eu achei... Olha só, eu achei essa questão uma bala para matar uma mosca. Não é não? Vê, um texto enorme desse, essas figuras aqui... E quando você lê, você entende que ele está te perguntando o seguinte: por que esses compostos são aromáticos? Eles vão ser aromáticos pela presença do anel benzênico. O anel benzênico faz com que eles sejam classificados como compostos aromáticos. A gente sabe que, hoje em dia, a gente sabe que é o anel benzênico ou composto que satisfaçam a regra de Huckel, onde o número de elétrons π é igual a 4n mais 2 e n é um número inteiro, não é isso? A gente discute nas nossas aulas. Mas essa questão foi mais suave ainda. Ele fala, ó, à medida que as estruturas desses compostos eram elucidadas, foi se descobrindo que vários deles continham uma unidade estrutural específica, que é o anel benzênico, a unidade estrutural específica. Ó, os compostos aromáticos que continham essa unidade estrutural tornaram-se parte de uma grande família, muito mais com base em suas estruturas eletrônicas do que nos seus cheiros, entende? Então tudo ele fala aí, realmente ressaltando a presença do anel benzênico. Resposta correta, letra C. Se tornou uma questãozinha muito fácil essa, não foi não? Com isso, meus queridos e minhas queridas, resolvemos as 15 questões aqui em tempo recorde. Fizemos o raio-x aqui do Enem 2022 para você. Espero que você tenha saído extraordinariamente bem nessa prova, tá certo? E eventualmente você que vai fazer a prova do Enem 2023, você já sabe mais ou menos como é, tá bom? Então foi muito bom estar com você, espero que você tenha gostado, até a próxima e não esqueça, você é show! Uou!